Muito bom dia a todos. Para nós é motivo de muita satisfação nos encontrarmos aqui reunidos para discutirmos um tema tão importante para nós e para nossas liberdades de locomoção, liberdade de pensamento, de crítica, liberdade de crença. Um tema que é dos mais invasivos e dos mais traumáticos em toda e qualquer democracia, sobretudo em toda e qualquer democracia que pressupõe que nós tenhamos essa liberdade para que nós possamos desenvolver da melhor maneira possível o nosso corpo, a nossa saúde, a dinâmica social e assim por diante. É com muito prazer que nós recebemos cada um de vocês e podem ter certeza que hoje é um dia de troca de experiência, de informações que certamente nos serão muito úteis a partir de hoje. A nossa ideia é que a gente tenha a possibilidade de fomentar e incentivar o senso crítico, não só na comunidade acadêmica, na comunidade jurídica, naqueles que gostam das ciências sociais como um todo, mas no próprio seio da sociedade. E não raras vezes acaba interpretando a realidade com base no senso comum. E muitas vezes o senso comum não é aquela maneira mais adequada de nós tentarmos resolver os problemas que são colocados para nós dentro desta seara da segurança pública. Eu me encontro aqui acompanhado de verdadeiros amigos, todos professores, todos estudiosos, cientistas sociais, interessados em buscar alternativas para os problemas com os quais lida a segurança pública de um modo geral, não só em Alagoas, mas no país como um todo. Aqui nós temos a honra de ter presente o professor Bruno Leitão, que é também professor do SESMAC, professor de diversas outras instituições de ensino, inclusive de pós-graduação, e que tem também livro lançado, participa de livros que já foram lançados, e a participação dele é motivo de muita honra para nós, e tenho certeza que ele vai contribuir muito com o debate. Nós temos também o professor Hugo Leonardo, que também, para nós aqui, tenho certeza que posso dizer em nome de todos, é uma referência em política criminal, em criminologia e até mesmo em sociologia. É um estudioso reconhecido, referenciado, não só em Alagoas, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, e também é uma honra para nós tê-lo aqui presente, discutindo, debatendo, contribuindo conosco na busca dessas alternativas democráticas para a segurança pública. Temos também o professor Sérgio Coutinho, que é um eminente pesquisador também, lá do SESMAC, de outras instituições de ensino, tem livros lançados, inclusive um de seus livros, ele teve o desprendimento de trazer para que a gente pudesse sortear ao final da discussão. É um livro sobre, creio que até imprescindível, professor Sérgio, para quem quer enveredar aí pela pesquisa científica. É um livro sobre metodologia para pesquisas jurídicas e sociais, um dos livros mais consultados em terras alagoanas por acadêmicos e por professores quando nós nos dedicamos a fazer pesquisa científica. E o professor Sérgio também vai contribuir conosco dessa honra de trabalhar esse tema tão caro para nós. Eu me chamo França Júnior, também sou professor do SESMAC e tenho um livro lançado denominado de Cadáveres Indiscretos, que leva inclusive no subtítulo, mesmo título que vocês estão vendo, que é o título desta mesa, Segurança Pública e o Abuso de Práticas Banidas ou Bandidas em Ambiente Democrático, e
vou procurar também contribuir para que nós encontremos essas tais alternativas democráticas. Temos aqui o professor Tiago Mota, que é um professor também referenciado, não só aqui em Alagoas, mas todo o Nordeste. O professor Tiago Mota, mestrando lá na Universidade Federal de Pernambuco, é discípulo de um grande autor penalista chamado Cláudio Brandão, renomado no mundo inteiro, e ele dispôs um pouco do seu tempo para passar conosco aqui, discutindo essas questões. Nós temos essa primeira mesa de debate, que é sobre segurança pública, mas nós sabemos todos que o sistema criminal, sistema penal, sistema de segurança como um todo, ele é muito maior do que a discussão do papel da polícia, do papel de vitimização, de encontrar informações sobre a atuação das agências que lidam diretamente com essas questões, e por isso nós dividimos os assuntos. Nós hoje, agora pela manhã, vamos falar sobre segurança pública de uma forma mais restrita, e pela tarde, a partir das 2 horas, nós vamos discutir especificamente o problema do sistema carcerário. Nós vamos trabalhar durante a tarde inteira sobre as questões relacionadas não só ao sistema carcerário alagoano, mas ao sistema carcerário brasileiro, fazendo também um pouco de direito comparado, como é que o mundo tem lidado com essas questões. E temos aqui também a honra de ter a presença do professor José Marques, professor que tem se destacado. O professor José Marques foi meu aluno, foi nosso aluno aqui, e tem despontado, né, no cenário alagoano como um estudioso dos direitos humanos, especialmente um estudioso da dinâmica dos crimes internéticos, dos crimes informáticos. E ele também vai trazer um pouco da sua visão do papel da segurança pública nesta seara, para que a gente tenha a dimensão desse tipo de atuação estatal, desse tipo de dinâmica social. Então a coisa vai funcionar da seguinte forma: nós procuramos organizar para que a dinâmica ela ficasse bem interessante para quem presenciasse o debate. Eu vou fazer agora uma exposição pequena, de no máximo 5, 10 minutos, para que a gente tenha noção do que a gente vai debater, e logo em seguida eu vou começar o debate, começar aqui a circular a informação com o professor Bruno Leitão, que terá 5 minutos no máximo para as suas exposições iniciais, professor Leonardo também, e assim por diante. Na segunda rodada, cada um terá 3 minutos para que a coisa possa fluir com naturalidade, e para que o debate fique bem interessante. E aí, na terceira e quarta rodada, a gente abre para alguns questionamentos, para algumas ponderações que alguns dos senhores ou das senhoras possam ter. Também farão uso da palavra, já pelo nosso cronograma, 2 acadêmicas de Direito, que são nossas orientandas lá no curso de Direito do SESMAT, que participaram de um grupo de pesquisas de estudos que nós fizemos sobre mídia e violência, mídia e segurança pública. Como é que a mídia do estado de Alagoas tem lidado com a informação relacionada à violência, né? De que forma tem tratado essas instituições desse tipo de fato, né? Então elas vão trazer um pouco daquilo que nós pesquisamos, do resultado daquilo que nós discutimos, que é a Marília e a Rutileia. Ambas vão usar um pouquinho da palavra para que elas passem a experiência do que foi pesquisar os principais portais virtuais da cidade e do estado, o uso da informação relacionada à violência. Mas, meus caros colegas, ouvintes, amigos, professores, eu inicio com uma provocação, na verdade, que é feita pelo professor Marcos Rolim, que é um dos livros que eu utilizei como referência para a minha pesquisa, que faz parte do livro que eu lancei no final do ano passado, Cadáveres Indiscretos. O Marcos Rolim
Ele também fez uma pesquisa relacionada à violência, à segurança pública, policiamento no século XXI. O nome do livro dele, que eu inclusive recomendo, é A Síndrome da Rainha Vermelha. É uma referência àquela história, o professor José Marques me ajude se a memória falhar, aquela história da Alice no País das Maravilhas. E é bem interessante a abordagem dele e a costura que ele faz com a história da Alice no País das Maravilhas e a forma como nós lidamos com a segurança pública, especialmente aqui no Brasil. Mas a provocação dele é a seguinte: vamos imaginar que você esteja passeando ao longo de um rio e que subitamente perceba que uma criança está sendo arrastada pela correnteza. Se você for uma pessoa minimamente solidária, por certo que se jogará na água para tentar resgatar a criança. Suponhamos que você tenha sorte e que seu gesto seja bem sucedido. Assim, como bom nadador, você consegue trazer a criança sã e salva em seus braços e tem razões de sobra para comemorar seu feito. Vamos imaginar agora que toda vez que você passe por aquele lugar, haja uma criança sendo levada pela correnteza, fazendo com que você seja sempre obrigado a repetir a mesma façanha. Certamente, as chances de salvar todas as crianças seriam menores e, ao mesmo tempo, o risco que você teria de ser tragado pelas águas aumentaria. Mas, se isso ocorresse, pareceria evidente que algo estava acontecendo com essas crianças em um ponto anterior da correnteza. Portanto, tão logo a repetição das ocorrências fosse comprovada, pareceria-lhe não apenas óbvio, mas urgente descobrir o que estava acontecendo com as crianças antes de elas caírem na água. Então, você provavelmente iria percorrer as margens do rio em uma direção à sua nascente para tentar descobrir a causa de tão chocante e misteriosa sucessão de tragédias. Ou seja, a provocação que faz o professor Marcos Rolim é justamente no sentido de que atualmente a nossa segurança pública, atores de nossa segurança pública, tem uma preocupação imensa com a execução, tem uma preocupação imensa com o tratamento das causas, mas tem, por outro lado, negligenciado com o tratamento, dos efeitos, das consequências, mas tem negligenciado a causa do problema com o qual tem sido tratada a segurança pública, ou com o qual a segurança pública tem que lidar. Então, a minha ideia no dia de hoje, nesse primeiro momento, é que nós reflitamos sobre que tipo de política pública nós queremos para a nossa segurança pública, que tipo de atuação nós esperamos das agências que lidam diretamente com a segurança pública. Em primeiro lugar, de que forma, caros colegas professores, caros ouvintes, nós devemos formular políticas públicas para trabalhar com a nossa segurança. Nós temos um problema gravíssimo nessa seara, que é o problema de coleta de informações. Eu trato disso, inclusive, no livro Cadáveres Indiscretos, de minha autoria, que a política de segurança pública, para que ela seja bem formulada, ela precisa lidar com informações de qualidade. E já de cara nós percebemos que no Brasil inteiro a lida com essas informações, ela tem falhas que precisam ser corrigidas, como por exemplo, toda a nossa política de segurança pública, ela é formulada com base em informações que são colhidas, digamos, de maneira passiva pelo próprio Estado. Como é que eu formulo política de segurança pública atualmente? Contando boletim de ocorrência. Quando, na verdade, o ideal é que nós cobremos do Estado que ele não se atenha apenas a isso. Porque nós temos, não só no Brasil, mas no Brasil parece, professor, que o problema é ainda mais grave. Nós lidamos com uma cifra oculta
que é um problema extremamente grave, porque nós formulamos a política para ser aplicada numa realidade que não é a realidade com a qual a sociedade, o cidadão convive. Quantas e quantas pessoas já não tiveram bens furtados, já não foram vítimas de um ato desviante, de um determinado conflito, mas que não se sentiram à vontade, não se sentiram motivadas a procurar as autoridades para registrar aquela ocorrência, para que ela fizesse parte, sim, do planejamento, da formulação da política pública em segurança. Então esse é um primeiro ponto com o qual nós devemos lidar, com o qual nós devemos trabalhar. A coleta de informações e a formulação de política pública com base nessa informação que chega às autoridades gestoras da nossa segurança pública. Também temos uma outra problemática, que é a do enclausuramento das instituições que lidam com segurança pública. Percebam que quando a gente pega o organograma dessas agências, de todos os órgãos que lidam com essa área, nós vamos perceber que quase todos eles, professor Tiago Mota, têm órgãos de inteligência. Então percebam que o Judiciário tem um setor de inteligência, o Ministério Público tem um setor de inteligência, a Polícia Militar tem um setor de inteligência, a Polícia Civil também tem a sua área especificamente para lidar com informações que rotulam como sigilosas. E o problema é que essas informações, quando coletadas e quando são muito aproximadas da realidade, elas acabam não circulando. E parece que muitas vezes a informação ela não tem ou não passa pelo crivo da impessoalidade. Parece que quem produziu a informação é dona dela e não pode transmitir às outras agências que trabalham com segurança pública. E isso acaba dificultando a articulação de todos os órgãos que deveriam ter uma só finalidade, que era amainar esse problema, essa sensação de insegurança com a qual nós temos convivido ao longo dos tempos. E outro ponto que eu penso que seja muito importante que nós debatamos aqui é relacionado à mídia, ou a relação da mídia com os órgãos da segurança pública. Como é que a mídia tem lidado com o problema da violência? Todos nós sabemos, parece que é senso comum, que a violência se tornou um belo de um produto midiático, né? Ela é muito vendável. As manchetes e as informações que se relacionam com a violência são aquelas que gozam de maior atenção da sociedade. Você abre um site, qualquer que seja aqui em Alagoas, para usar um exemplo local, e você vai ver o ranking de informações mais acessadas, de matérias mais acessadas, das 5, pelo menos 2 ou 3 são relacionadas à violência. Então, de que forma isso tem atrapalhado, não apenas na formulação de política de segurança, mas na nossa sensação de insegurança? No meu livro, eu coloco um dado que é extremamente curioso. Nos Estados Unidos, professor Bruno, na década de 90, nós tivemos uma redução só de crimes sangrentos de cerca de 20%. Mas o noticiário relacionado à violência aumentou, aos crimes sangrentos, aumentou em 600%. Ou seja, nós tivemos uma diminuição real da taxa de criminalidade, muito embora essa taxa seja discutível, como já falei, a detecção desses conflitos é falha por parte do Estado, mas nós não tivemos um arrefecimento da sensação de insegurança, nós não tivemos a diminuição dessa sensação, porque o noticiário relacionado a esse tipo de informação aumentou exponencialmente. Então, uma coisa é a taxa de criminalidade, outra coisa é a nossa sensação de segurança ou de insegurança. E eu penso que nós devemos lidar também um pouco com esse problema. Outra situação que é importante, eu já finalizo para a gente começar o debate, a circular aqui a informação, é o tamanho da segurança pública. De que forma nós vamos aceitar que o Estado expanda esse aparelho
estatal, esse aparelho penal nas nossas liberdades. Então, eu já de cara passo para o professor Bruno e a gente vai ao longo do debate trabalhando mais questões que são importantes nessa discussão. Professor Bruno. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar com a mesa com os colegas. Para não perder muito tempo, não vou fazer as zonas para falar com todo mundo, vamos adiantar o discurso. Veja só, quando eu penso em dar uma palestra, eu nunca gosto de repetir assuntos que eu já trabalhei anteriormente. E aí é que eu pensei. Hoje a gente vai ter uma palestra do professor Michel Vice, às 5 horas. Ele gosta muito de trabalhar, gosta não, é o centro do seu trabalho, é o centro de sujeição criminal. Certo? E ele se vincula muito às teorias do ódio, às teorias da estigmatização. E assim, o que eu poderia trazer vinculado a isso, algo que a gente discutisse dentro desse trabalho aqui? Porque veja só, uma coisa que a gente bate muito em cima é a forma como a segurança pública atua e muito também do papel da polícia. O que é que acontece? A formação da segurança pública, ela gera inclusive como cada órgão que vai trabalhar com isso vai influenciar na sua prática. O que é que eu quero dizer? O Paul Dimaggio, que é um sociólogo americano, ele trabalha com o conceito do isomorfismo. O que é que ele quer dizer com isso? Quando eu venho criar as polícias, elas trabalham num conjunto de outros mecanismos e outras instituições anteriores que acabam influenciando o seu critério de atuação. Então, como é que a gente vai trabalhar isso na prática? Quando eu vou visualizar como a polícia trabalha, eu vou veicular o quê? Eu tenho uma formação policial muito vinculada às bases militares. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu chego nessa militarização da polícia, eu acabo veiculando para toda a segurança pública essa ideia de poder, de força, de trabalhar mais a ideia de litígio do que basicamente uma ideia de dissenso. Onde é que eu quero chegar com isso? Se a gente veicula que eu tenho uma polícia trabalhando o seu poder de polícia de forma coercitiva, parece que eu tenho sempre o poder público na atuação da polícia, do Ministério Público, com aquele conceito de guerra. Tá? Dá para escutar aí no fundo, pessoal? Beleza? O que é que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho uma polícia, quando eu tenho um órgão do Ministério Público, quando eu tenho uma vara que trabalha com crime, que é uma vara de combate ao crime, o Ministério Público trabalhado ao combate ao crime, parece que eu já estou identificando um discurso que é aquele que a gente trabalha em sociologia, um discurso do nós e eles. Então parece que a gente está sempre num estado beligerante, de guerra. E isso é péssimo. Isso é péssimo. O que é que vai acontecer? Se a gente trabalha com o conceito de sujeição criminal vinculado à análise do poder público, grupos que possivelmente são aqueles identificados com crimes, eu poderia pegar esse mesmo conceito para analisar também uma parceria de nós, pesquisadores, com a polícia. Onde é que eu quero chegar? Parece que o discurso que vai ser falado aqui por abolicionistas, por minimalistas, é de que sempre a polícia é o outro pau, que é também sempre opressor, que parece que a gente não está preocupado, e geralmente a gente está muito preocupado e aberto às discussões. Essa semana a França estava no Ministério Público, falando com procuradores, falando com promotores, e falando de um discurso que é evidentemente abolicionista. Discussão até do discurso descriminalizador, trabalhar a descriminalização e talvez até no fim do direito penal. Então, o que a gente traz para vocês? Não pensem que boa parte do discurso que verifica na sociedade esse critério de estigmatização do parte policial, do parte do Ministério Público, a gente não descaracteriza a abertura para a discussão e análise desses institutos. Ou seja, a gente quer trazer também argumentos que visem analisar esses institutos, mas melhorar. Que é uma coisa que eu trabalho como filosofia. Eu não gosto de descaracterizar institutos como o Ministério Público e sem o próprio direito penal. Não. Eu não trabalho dessa forma. Eu tenho uma base crítica de análise, certo? Mas é uma base crítica que visualiza, analisar as questões, seja de aplicação de penas, seja do direito penal, mas buscar melhorá-las e não excluí-las. Tá? Onde é que eu quero chegar com isso?
Nessa discussão que você vão ver, talvez mais tarde, no Michel de sujeição criminal, dentro dessa segurança pública, a gente tem um termo práticas mantidas em ambientes democráticos. O que poderia ser práticas mantidas em ambientes democráticos? Como atua o Ministério Público, como atua a polícia nessa busca por punição? E quando chegar de novo a palavra a mim, eu vou entrar em alguns pontos desses. Ok, pessoal? Bom, primeiramente eu queria dizer da minha satisfação de estar compondo a mesa com amigos queridos e exatamente por ter uma oportunidade ímpar de discutir sobre temas de extrema relevância. Então, para não perder mais tempo, eu queria dizer que eu pensei na nossa discussão como uma tentativa basicamente de reconhecimento tanto de erros que vêm sendo cometidos ao longo de um longo período de tempo, ao longo de um certo tempo relevante, e principalmente reconhecer insuficiências no que diz respeito às políticas de segurança pública contemporâneas. E nesse viés, a gente traz a discussão de como superar alguns desafios para adaptar esse modelo de segurança pública para uma democracia. Então, é necessário que a gente imagine um Brasil que não é mais o do passado, e isso implica necessariamente que as instituições também devem se adaptar. Nesse sentido, a gente fala de políticas de transição. Esse tema também é conhecido como justiça de transição, mas eu acho a nomenclatura política de transição mais adequada. Ou seja, existe uma série de políticas, de atitudes que o Estado e a sociedade conjuntamente têm que tomar para que se adapte a sociedade a tempos democráticos. Uma delas é a questão de uma revisão com relação a fatos que muitas vezes são ocultados, é o que o Corriquet chamava de direito à história. De uma certa forma, isso já vem sendo feito, ainda que com alguns problemas, nas comissões, nas discussões que estão sendo travadas. Além disso, a gente tem também ressarcimento de pessoas que foram vitimizadas, isso de certa maneira também vem sendo feito. Responsabilização criminal com relação a desmandos que foram praticados no passado. Esse é um tema ainda tabu. Mas o que diz respeito a gente é a quarta política de transição, que é a adaptação institucional. É preciso que a gente imagine, principalmente os órgãos de persecução penal, justiça penal, o próprio cárcere e também os órgãos policiais, como respeitando princípios de uma democracia. E aí isso vai tanto no que o professor Bruno vinha falando, dos problemas decorrentes da militarização, que é um tema muito importante que tem que ser cada vez mais debatido, mas não somente, porque a cultura institucional tem que ser adaptada à democracia, independentemente de ser um órgão militarizado ou não. Me parece que nesse ponto a gente ainda tem muito para evoluir. Além disso, uma outra questão importante é que a gente não pode pensar a segurança pública como somente uma política de repressão. Como o professor França bem dizia, se a gente quer buscar a origem do problema, a gente tem que pensar em políticas criminais em sentido amplo. Políticas que tentam resolver a violência criminal antes dela ocorrer. Porque o direito penal ele sempre chega tarde demais. Sempre chega depois que uma violência já foi praticada. E, portanto, a resposta do direito penal necessariamente vai ser insuficiente. Muito embora seja importante, a gente não pode desprezar, mas ela é insuficiente. Então a gente tem que tentar resolver o problema prevenindo ele e não somente reprimindo. E uma das maneiras para a gente tentar essa solução é utilizar-se do saber criminológico, utilizar-se de pesquisas. Chega de fazer segurança pública no Brasil nas coxas. Essa expressão que vem do nosso passado colonial diz respeito a escravos que faziam telhas, moldando elas nas suas próprias coxas. Ou seja, cada telha era feita de um molde diferente e de maneira absolutamente improvisada. E eu posso fazer uma analogia com as políticas que a gente vê no Brasil de segurança pública, porque não há uma uniformidade com base em pesquisas que são realizadas. Nem tampouco há uma preocupação em fundamentar essas políticas em dados científicos, advindos de pesquisas, etc. Então, se transforma em um verdadeiro casuísmo, em arbítrio de fato. Isso a gente tem que evitar, do contrário a gente vai continuar com esse tipo de problema recorrente no Brasil.
Para isso, a gente também não pode imaginar que a solução venha única e exclusivamente do Estado ou da academia. É necessário que a sociedade se engaje, principalmente no sentido de conhecer os problemas. A gente precisa começar a se preocupar mais com a violência criminal que vem sendo banalizada. Com relação a isso, já está acabando meu tempo, o relógio já vai estourar, então eu vou contar uma história que me deixou preocupado. Hoje mesmo, a gente teve um trânsito absurdo em razão de uma operação que está sendo feita lá na Vila Jaraguá. Eu não vou aqui fazer nenhum juízo de valor, porque a questão é complexa. Mas o que me chamou a atenção é que circula nas redes sociais simplesmente a mensagem: evite o bairro de Jaraguá às 6 da manhã. E o problema que está acontecendo ali, que deveria estar sendo discutido, repito, não estou fazendo juízo de valor, eu até quero que vocês que se interessem vão atrás de ler sobre, de achar que isso é certo ou errado, enfim, mas principalmente conhecer o que está acontecendo e não simplesmente tratar isso como uma obstrução viária ou de trânsito. Antes de começar a falar propriamente sobre o tema em discussão, eu queria explicar um pouco da dinâmica que nós realizamos aqui, porque esse limite do tempo. Pode parecer um pouco opressor até, nós temos esse limite tão rigoroso, mas é o contrário. Na verdade, o interesse que temos continuamente é que todos possam ser ouvidos. Não só nós, mas haver tempo também para que vocês sejam ouvidos. Todos que estão aqui nessa mesa, boa parte dos que estão nos ouvindo, do outro lado, já se incomodaram com congressos em que você via na programação 5, 6 momentos para debate, depois ouvia aquela expressão maldita, devido ao adiantado da hora. E nunca havia debate. No máximo, havia já alguém que concordava em tudo com quem estava falando, que estava já na mesa, chamado debatedor, só para agradecer, elogiar, parabenizar, e não havia debate. Então essa dinâmica que nós começamos a praticar com o professor Sábio de Almeida há alguns meses, realizando diversas rodas de conversa filmadas, que assim como essa, as demais estão já no YouTube, estarão na descrição desse vídeo, dessa palestra, dessa exposição nossa toda, tanto da manhã quanto da tarde, no YouTube, disponível para todos. Então os amigos que não puderam vir, vocês podem informar que terão link para poder assistir a toda essa apresentação. Já creio que na próxima semana tem esse objetivo. Mais do que falar, nosso objetivo é ouvir. Poucas vezes nós aqui temos a oportunidade de ouvir os próprios colegas podendo responder. Nós assistimos a palestra de meia hora, 40 minutos, 1 hora, uns dos outros, sem muitas vezes poder ter essa oportunidade. Então, por isso, esse cuidado que nós temos. Então, após essa explicação breve de como funciona, é que nós temos um depois que vai além do YouTube. Assim como ocorreu com as rodas de conversa antes, com o professor Sábio, nós teremos também um livro resultante dos debates daqui, em que todos que estão aqui na mesa poderão escrever sobre as opiniões trazidas nós mesmos e por vocês, já que nós temos uma parte final de toda a nossa exposição aqui, ouvindo vocês. O que nós estaremos expondo nesse livro estará sendo enriquecido principalmente pelo que vocês trarão na segunda metade da manhã, na segunda metade da tarde. Então, dito isso, queria começar a refletir sobre o tema com base no que o França falou, logo nos primeiros segundos. Sendo o nome do livro Síndrome da Rainha Vermelha, eu queria comparar com uma outra síndrome que atinge todos nós, a epidêmica, nos contaminou já há muito tempo e contaminará as próximas gerações mais severamente, a síndrome do coelho branco. Nós somos vítimas dela, pois como funciona o coelho branco na história da Alice? Ele está sempre correndo, com medo, assustado, sem saber por quê e para onde. E assim nós vamos vivendo, abalados a cada dia, continuamente. Quando, pegando uma outra comparação, já que ele trazia um exemplo muito curioso de salvar uma criança, queria também trazer um outro de salvar uma criança, menos nobre do que, como está descrito no livro, trazido de um folheto de aviação. Você está no avião, tem um folheto em cada assento, e o folheto mostra o seguinte: quando você tiver qualquer problema, turbulência, o que for, e soltar máscaras de ar, primeiro coloque uma em você, depois
salve quem não pode colocar a máscara. Não coloque logo na outra pessoa que você provavelmente estará com medo, provavelmente estará inseguro e principalmente sem ar. Então, vão morrer os dois. Não tem essa parte final do folheto para ninguém se desesperar. Essa parte final eu que acrescento. Se vocês forem voar, esqueçam essa parte final, porque senão vai morrer gente, se depender de lembrar disso. É o que ocorre nesse contexto. Nós temos um sistema de segurança pública sem a máscara de ar, vindo nos salvar com medo, vindo nos salvar assustado. E assim, o que acontece com alguém treinado com base no medo, trabalhando todo dia com base no medo, desenvolve ódio daqueles que alimentam com medo. Lembrando, um lado está fardado, armado e com o direito de atirar para matar. O outro lado não. Então o que ocorre? Nós tivemos um pleno juízo de valor do meu lado, me posicionando completamente, com nojo de tudo que tem sido feito desde hoje de manhã cedo e que tem sido alimentado há aproximadamente 15 anos contra uma comunidade de pescadores no Jaraguá. Nós tivemos uma polícia que apenas esperou amanhecer, uma interpretação torpe da Constituição, para não fazer durante a noite, só para isso. Esperou apenas amanhecer. Hugo lembrava bem um recado que vinha para a classe média. Havia um outro recado em grupos de apoio à comunidade de pescadores. Esse recado era: vamos fazer uma vigília, porque a qualquer momento vamos tirar de casa. Não eram pessoas que não cometeram crime algum, com medo da polícia expulsá-los. Pessoas que já completam uma geração crescendo com medo da polícia. E vamos esperar que eles, adultos, trabalhando para nós, tenham equilíbrio, tenham racionalidade. Quando eles cresceram com medo, e o ódio que essa polícia foi treinada alimentando cada vez mais, eles também vão alimentar, sem dúvida. Afinal, eles viram os pais com medo. Então, como nós podemos ter um Estado democrático de direito, uma sociedade pautada pelo medo? Eu queria fechar essa primeira fala minha, também com algo que a França trouxe, que o Hugo trouxe sobre o papel da mídia dentro de tudo isso. Porque nós temos, em média, um programa de 3 horas de televisão da Atena falar apenas em 3 notícias. É impressionante. Ele consegue falar em 3 notícias em 3 horas. Ele grita menor, pelo menos a 50 vezes por hora. Se alguém terminar o programa dele e não bater numa criança, ainda assim, provavelmente será a favor da redução da maioridade penal para poder bater numa criança. Isso aí foi isso. Bem, senhores, bom dia. Eu vou complementar esse exemplo dado pelo professor. Um outro exemplo, na mesma linha. Nos exemplos dos atores, além desse recado relativo às bolsas de ar que cairão em caso de despressurização, ele fala também o seguinte, que em caso de pouso na água, as suas poltronas flutuam. Olha que legal, o avião não pousa na água, o avião cai. Não sei se vocês nunca perceberam isso, mas pouso na água no avião, principalmente no avião de turbina, é algo um pouco complicado. Então ele está tentando, na realidade, são políticas de refreamento de impulsos. Quando a gente pensa em segurança pública, e principalmente quando a gente pensa em criminalidade, o medo é um instrumento fortíssimo de controle de conduta. O medo, ele nos possibilita legitimar uma série de comportamentos que normalmente, em estado normal, nós não seríamos capazes de produzir. Quando nós nos vemos numa situação de medo, de receio, nós somos capazes de fazer o impensável. Nada mais justo do que influenciar esse mesmo medo num processo de legitimação de políticas públicas que venham eventualmente excetuar esse indivíduo ou determinados indivíduos ou determinados grupos de indivíduos numa política de criminalidade e de combate à criminalidade. Sem dúvida alguma, como o professor Hugo falou, a gente precisa lidar com o antes do crime melhor. Até para que a gente possa compreender
pós-crime. As políticas, as sanções que o Estado tem em função disso. Mas, acima de tudo, eu queria, até pela temática, até pelo tempo pouco que a gente tem de falar, de criar um pouquinho de discussão. O professor Ferraioli, ele fala, o professor Ferraioli é um professor italiano, que trata do garantismo do direito penal, e a gente não precisa entender nada disso, para o que eu vou falar agora. Ele diz que para analisar a segurança pública, a gente precisa analisar 3 indivíduos que são débeis nas relações sociais. Primeiro, na execução penal, a gente vai falar hoje à tarde sobre isso, o débil é aquele indivíduo que é hipossuficiente, aquele indivíduo que é colocado numa situação em que seus direitos são sufragados. Quem é que está como hipossuficiente na prisão? O preso. No processo penal, quem é que está numa situação de debilidade? Quem é que está numa situação em que seus direitos estão sendo colocados à prova? O réu, o indivíduo que está sendo processado. Só que Ferraioli faz a seguinte provocação: eu não posso esquecer de um terceiro indivíduo que é colocado numa situação de debilidade. Quando o crime é praticado, quem é que está na situação de hipossuficiência? Quem é que está numa situação de debilidade? A vítima. Pensar segurança pública não é pensar exclusivamente na situação do réu, não é pensar exclusivamente na situação do preso e ignorar a situação da vítima. Uma das finalidades do direito penal, sem dúvida alguma, é refrear os nossos impulsos de vingança coletiva, que nós temos. Quando o nosso direito é sobressado, quando eventualmente em nosso convívio, quando alguém de nossa relação sofre um determinado crime, qual é o nosso estímulo? Não é porque nós estamos aqui discutindo segurança pública que eventualmente estudamos direito penal que nós não temos esse instinto, não. Nosso instinto é o mesmo. Nosso instinto é de vingança. O direito penal nasce com vingança. E ele não deixou de ser vingança até hoje. A questão é: o Estado pode ser instrumento dessa vingança? Segurança pública, com equilíbrio, com racionalidade, deve ser feita, pautada, observando um equilíbrio entre esses 3 indivíduos que estão em situação de debilidade. Reeducando o réu, mas nunca sem esquecer a vítima. Porque aí sim, nós estaremos criando um tipo de sociedade que vai inflamar a violência e muito menos vai ser capaz de combater a criminalidade. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite do seu amigo França e, em nome do presbítero do querido Bruno Leitão, saudar a todos, e das meninas da Filé também saudar a todos que estão aqui presentes. Bom, falar de segurança pública é um tema interessante, principalmente para quem gosta do tema, gosta do famoso direitos humanos, por muitos criticados, por muitos deturpados e por muitos maculados. E nas falas dos colegas eu fui recordando e eu pondo essa dinâmica, é que um vai instigando ao outro e há ao mesmo tempo uma complementação de pensamento, ao tempo que há uma discordância também de pensamento. E isso é o bacana dessa dinâmica. Mas ao falar de segurança pública, de políticas públicas de segurança, não adianta usar velhos mapas, professor França, para descobrir novas terras. E segurança pública no Brasil é utilizar mapas antiquados, mapas que não funcionam, que estão desatualizados,
para descobrir novas terras de paz, se não da paz perpétua, como bem nos lembra Norberto Bobbio, ao falar de Kant, mas da convivência mínima pacífica. A convivência do dia a dia. Quando nós saímos de casa e encontramos a nossa vizinha que não gostamos, ou vizinho que não gostamos, em vez de pular no pescoço dela ou dele, nós dizemos bom dia, porque estamos exercendo a política da boa vizinhança. Essa convivência, em conviver, em viver com o diferente. E o professor Rubem nos lembrou que essa forma de buscar velhos mapas para descobrir novas terras é fazer política pública, é fazer segurança pública de qualquer jeito, de qualquer forma, movido e motivado por paixões momentâneas, que num primeiro momento atende a uma maioria, atende ao clamor de uma maioria e no final das contas provoca mais na frente um problema bem maior, que é a violação de direitos. E quando falo em direitos humanos, e eu utilizo esse termo, direitos humanos, sem medo de críticas daqueles que pegam o termo direitos humanos e reduz a um grão de areia, em que direitos só para aqueles ditos cidadãos de bem, aqueles ditos cidadãos de bem que nunca cometeram crime algum, e esquecem que esses direitos não são de uma seleta, mas de todos. Porque quando aquele que nós não gostamos, aquele que nós não valorizamos, desrespeitamos ou discordamos, tem o direito violado, o direito machucado, quebrado, destruído, não é o direito dele, mas é o direito de todos nós. E a partir desse ponto, eu irei pautar o meu debate com os amigos. E aproveitando que o tempo está acabando, eu só quero fazer uma observação ao Sérgio e ao Tiago. Eu vou viajar para São Paulo em agosto de avião. E muito obrigado pelos exemplos. Leva um paraquedas. É razoável.